Esse é o tutorial para fazer uma textura de uma parede marmorizada. Você primeiro prepara a parede, deixa ela no ponto congelador. Depois, quando for iniciar, ver se a parede tem alguma poeira, passa um pano seco e um pincel nas bordas. E depois disso feito, você vai isolar com a fita crepe entre a parede que vai ser feita a texturização e a porta ou o teto ou uma outra parede para que fique totalmente isolada essa parte. Depois de isolada a parede com a fita isolante, é hora de aplicar a textura. Você pega uma espátula, conforme você está vendo, e vai passando a textura por toda a extensão da parede. É alguma quantidade, Jéssica? Não. Passada a textura com as... Primeiro demão, vou terminar com a segunda. Toda a extensão da parede. Passa a primeira demão, nos cantinhos passa com a espátula e na parte maior passa com a desempenadeira, conforme se observa. São 2 demãos, né? 3. São 3 demãos no total. Agora foi terminado a primeira demão de toda a parede. Observe que a cor ela está um pouco irregular. Então, em algumas partes fica mais textura, outras partes fica menos, mas isso vai ser resolvido com as outras 2 demãos. Concluído, é preciso deixar secar. Isso vai levar mais ou menos 8 horas de uma mão para a outra. Então agora a parede vai ficar parada, secando ao vento natural durante 8 horas. Somente amanhã vamos dar continuidade. Após concluir das 8 horas de intervalo para que a primeira demão seque, inicia-se então a passar a segunda demão da textura marmorada. Sempre colocando um pouquinho na empenadeira, espalhando nos cantos com a espátula. E na parte mais livre, passando direto a espátula. Em movimentos aleatórios, né? Porque isso vai formando o desenho, as fibras que vai ficar depois na parede concluída. Observe que a quantidade que se utiliza não é muito. Em pequenas porções, vai se espalhando, não é para criar volume, mas só para formar o efeito e dar o tom também, ficar mais escuro a cada demão. No terceiro dia, para concluir a terceira demão da nossa textura marmorada, e eu peço uma atenção especial
para a quantidade de textura que é colocado para espalhar, exatamente. Então, a cada demão, relembrando, nós temos aí um intervalo de 8 horas, né, para que a demão seque da forma correta e possamos passar para a próxima demão. O objetivo dessas demãos é para que a pintura se torne mais efetiva na sua cor, como vai ser, né? E que vá dando efeito, esse efeito rajado, para quando for passar a cera, né? Dar um toque especial à textura. Veja que só com aquela quantidade se colocou todo aquele cantinho lá em cima. Agora mais uma quantidade daquela. Para passar em mais um pedaço. Isso. Observe os movimentos também, né? Importante. Movimentos quase circulares, né? Podemos dizer meio circulares. Continuando, após o intervalo de 8 horas entre cada demão, nós completamos as 3 demãos e agora de frente para a parede você verifica se existe alto relevo ou não entre as demãos. Onde existe alto relevo, você vai fazer agora o lixamento. Se o alto relevo, quando você passou a textura, tiver muito, você vai utilizar a lixa 360. É uma lixa preta, né? Lixa d'água, 360. Se o lixamento, se a demão, todo o processo, não tiver deixado muito alto relevo, você vai utilizar uma lixa 180, também é uma lixa preta, né? Lixa d'água, que você vai fazer os efeitos da textura. A lixa de 360 é uma lixa mais fina. E a lixa de 180 é uma lixa mais grossa. Então, quanto mais desnível, você usa a 180 para depois usar a 360. Se você tiver aplicado quase perfeito, não. Aí você vai utilizar só a 180, só para fazer os efeitos da textura. Depois desse lixamento, nós vamos ter a parte da cera. Quando terminar o lixamento, você vê que a parede está perfeita, né? Está toda em nível. Quando você passar a mão, ela não tem mais nenhum alto relevo. Aí nós vamos iniciar o processo da cera. Mas por enquanto está explicada a parte do lixamento. Esclarecimento que eu havia falado que tinha que passar um pano depois da lixa, mas na verdade você, para tirar o excesso, né, do lixamento, você não passa um pano. Você vai passar a espátula. Dessa forma aí. Porque o pano ele vai deixar pelos. Então, você passa essa espátula e observe que em cima da fita está aparecendo o que vai descer desse excesso. Já se passei a mão como tu passou? Veja, mostra o dedo para a câmera. Exatamente, ó, veja como fica a mão, né? É tipo uma gordura
não sai um pó que saia com pano, tipo uma gordura. Aí você vai passando a espátula para ir tirando os excessos. Aí vai passando, limpa a ponta da espátula. E nisso tudo você vê que vai formando umas rajadas na textura. Isso é que vai dar a beleza da textura no final. E como é que sabe que tirou todos os excessos, Gerson? Tá bem uniforme. Lisinho, assim, muita poeira. Você vai saber que tá perfeito já o lixamento e tirada dos excessos quando você passa a mão e vê que a parede está perfeita, bem lisa, bem uniforme. Somente assim que vai ser concluída. Tirar o excesso do lixamento, vamos agora para a parte da cera, né? Você vai utilizar a cera de carnaúba, como você está vendo. Cera branca, né? E utiliza uma esponja que seja lisa. Em qualquer material de construção tem esse tipo de esponja. Veja que ela tem uma textura bem... Isso, leve. Coloca a esponja dentro do invólucro da cera. E começa a passar em movimentos circulares. Observe que onde vai passando já vai ficando com um aspecto hidratado. Ter cuidado para não pegar lá no teto, já está isolado, né? Movimentos circulares. E vai fazer assim toda a parede. E a quantidade de cera que coloca, Jéssica? Quantidade mínima, porque só pega quando tá. É só encostar a esponja na cera de carnaúba, não precisa tirar uma quantidade como quem vai passar em chão, não. É só encostar a esponja e vai passando. Quando a cera não tiver mais, aí você vê que ela já não vai estar mais hidratando a parede. Aí você coloca de novo a esponja no invólucro da cera e volta a passar. E depois de passar a cera em toda a parede, vai dar um intervalo de 4 horas para secar. Abra a janela, abra as portas, para que o vento circule para poder secar. Estamos aqui finalizando a nossa textura marmorato. E agora chegou o momento do polimento. Após terminar a cera, só para reforçar a informação, a cera você passa em toda a parede. E você só começa a contar as 4 horas depois que terminar tudo. E também vai depender muito do local, se é um local ventilado, se não for um local de muita ventilação, talvez seja melhor dar um pouco mais de tempo para a cera estar bem seca. E esse polimento que vamos fazer agora, ele tem algumas pessoas que fazem com pano, mas esse tipo de finalização do trabalho não dá um efeito tão... O brilho da textura não vai ficar tão bom como feito com a máquina. Vou dar um close mais na máquina. Agora a máquina é uma máquina Politriz, é uma máquina da Bosch. Voz profissional, quando você for utilizar essa máquina, você não precisa fazer nenhum movimento, porque ela mesma já faz um movimento circular. Nesse tipo de atividade agora não vai haver nenhum tipo de poeira, mas muito barulho.
Então eu vou falar logo tudo, porque quando começar vai ter muito barulho, não adianta mais eu falar. Ele vai começar lá de cima e o momento que ele sabe, para saber se aquele canto está bom, onde ele já passou, não vai ser através visualmente. Quando ele ver que o brilho já abriu o suficiente, ele passa então para mais um pedaço da parede até concluir toda a parede. Vamos começar então. Concluído agora o polimento, essa parede tem mais ou menos 6 metros quadrados, eu vou mais ou menos 1 hora de polimento. Tira-se agora a fita que estava isolando e a parede está concluída. Observe que ela tem um brilho, que o polimento justamente é para esse brilho. A parede ela fica lisa, bem lisa mesmo. E para a manutenção, digamos que durante o dia a dia você quer... como é que eu limpo, né? Um pano úmido, tirar alguma sujeira que porventura durante o dia fique. E passa um pano seco que não deixe pelos. E é só isso. Sua parede está pronta. Sua parede marmorada. Muito obrigada a todos que acompanharam esse trabalho do nosso pintor Gerson. Gerson o quê, Gerson? Gerson, qual é o sobrenome? Gerson Capistrano. Especialista em paredes marmoradas e também paredes com efeito concreto. Em quê? Concreto e bambu. O telefone dele para contato é 8861-2502. Se você quer fazer uma parede assim na sua casa, a operadora é Oi. Vou repetir novamente o telefone: 8861-2502. Esses fios do meio, porque vamos colocar luminárias, que à noite elas vão dar um efeito. Muito obrigada e até a próxima. Se você quiser sua parede, ligue para o Gerson.